Bom dia, bom dia. Mais um final de semana, né? Mais um domingo que a gente se reúne aqui para tratarmos de coisas a respeito da palavra do Senhor, dos ensinamentos do Senhor para a nossa vida. É muito bom ter você aí e compartilharmos juntos desses momentos tão preciosos, tão gostosos que o Senhor tem nos proporcionado nas manhãs de domingo. Amém? É muito bom também saber que os dias estão aí correndo, né? A gente está preparando para a volta da nossa escola dominical presencial, estamos tratando, estamos conversando para que tudo ocorra com o máximo de segurança, com cautela, preservando pelo seu bem-estar, pela sua saúde, e muito em breve nós do conselho estaremos dando novidades para vocês, ok? Um outro recadinho também é a respeito dos nossos cultos. Tem sido uma bênção. Se você ainda não teve a oportunidade de estar conosco, vá, participe, adore o Senhor, louve ao Senhor junto conosco. Tem sido uma grande bênção nós nos reunirmos ali nas tardes, né? Finalzinho da tarde, comecinho da noite do domingo, adorando a Deus. Ele acaba um pouco mais cedo, né, do que a gente estava acostumado. Você vai mais cedo para casa, tem mais tempo. Aproveite esses momentos de comunhão, de união com os irmãos. Vai ser uma bênção ter você ali, ok? Vamos orar para nós começarmos o nosso estudo de hoje. Feche teus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã, por esse dia tão gostoso que o Senhor proporcionou para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela presença do Senhor ao longo da nossa vida, mudando a nossa sorte, nos direcionando, Deus, estando conosco em todos os momentos da nossa caminhada. Obrigado, Pai. E nesse momento em que nós vamos estudar a Tua Palavra, mais uma vez, nós nos achegamos a Ti e te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos abençoe, Pai, em tudo aquilo que nós formos tratar. Nós oramos e agradecemos e te pedimos orientação, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo a respeito da unidade cristã, unidade entre os irmãos, unidade na igreja. E hoje nós vamos abordar um tema que é muito importante e muito salutar na vida da igreja, e você vai entender por quê. Nós vamos falar sobre adoração, a verdadeira adoração. O que será que Deus procura de verdade? Será que Ele está procurando adoração ou adoradores? E nós vamos conversar um pouco a respeito disso, usando a palavra do Senhor, é claro, e estudando e extraindo dela os ensinamentos do Senhor para a nossa vida. Vamos lá? Vamos então adiante? Adoração, a maior razão da nossa existência. Por que aqui essa frase? Por que dessa frase nesse início, né? Porque Deus nos criou. Então, se nós formos estudar a respeito da origem da criação e a finalidade da criação do homem, deixa eu pular mais um aqui. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é uma pergunta do nosso catecismo, do nosso breve catecismo. E para responder tudo isso, para embasar o nosso estudo, nós vamos ler o texto do Evangelho de João, capítulo 4, versos 20 a 24. Depois nós vamos abordar mais alguns versículos referentes a esse texto e alguns outros textos, mas basicamente nós vamos trabalhar esses 4 versículos. Acompanhe a leitura comigo. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa
que os que o adorem em espírito e em verdade. Voltamos aqui para a nossa tela. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas o que é adoração? Jesus disse para a mulher samaritana o que a adoração não é. Ele começa a conversar com a mulher samaritana, explicando para ela aquilo que não é adoração, aquilo que ela tinha como verdade, mas que não era, na realidade, verdade. E Jesus, então, em primeiro lugar, ele diz o seguinte: a adoração não é centrada em lugares sagrados. João 4:20. Não há um lugar específico sagrado em que você vá para adorar o Senhor, mas você pode adorar o Senhor em qualquer lugar. Não é neste monte nem naquele, Jesus diz a ela. Não existe lugar mais sagrado que o outro. Não é o lugar que autentica a adoração, mas a atitude do adorador. O que Jesus está dizendo é que aquilo que dá razão para a nossa adoração é a nossa atitude de reverência, de respeito, de humildade na presença do Senhor, reconhecendo quem nós somos e quem Deus é. É isso que dá autenticidade à nossa adoração, a nossa sinceridade de coração e não um lugar. Porque senão nós nos transformamos em adoradores de templos. E Deus não habita em templos feitos por mãos dos homens. Então não importa se nós estamos nos reunindo hoje aqui na igreja no Bom Retiro, se nós nos reunimos na Vila Bianchi, se nós nos reunimos nos nossos lares, mas nós nos reunimos como povo do Senhor, unidos, ligados em torno do nome do Senhor Jesus, em torno da sua palavra, e o adoramos de todo o coração. E não é o lugar que vai autenticar a nossa adoração, mas a nossa atitude de adorador. Em segundo lugar, a adoração não pode ser sem entendimento. João 4:22. Os samaritanos adoravam o que não conheciam. Havia uma liturgia desprovida de entendimento. Havia um ritual vazio de compreensão. Então eles adoravam, mas eles não conheciam a fonte da adoração, o centro da adoração. Eles adoravam genericamente, não tinham uma liturgia direcionada, com entendimento, buscando saber o que estavam fazendo, mas simplesmente adoravam sem ter um entendimento um foco principal, um entendimento razoável daquilo que eles estavam fazendo. Havia um ritual e esse ritual era vazio de compreensão. Em terceiro lugar, a adoração não pode ser descentralizada da pessoa de Cristo. 2 versículos um pouquinho mais adiante, dos que nós lemos, João 4:25-26. Os samaritanos adoravam, mas não conheciam o Messias. Portanto, não poderiam colocar Cristo no centro da sua adoração, porque eles achavam que um dia ainda seria enviado o Messias, a ponto de Jesus dizer para aquela mulher: não, você está vendo o Messias, eu sou o Messias, eu sou o Senhor. A mulher ficou maravilhada com isso, porque ela não conhecia Jesus, eles ainda aguardavam o Messias, e portanto, eles não poderiam fazer de Cristo o centro da sua adoração. Cristo não era o centro do seu culto. Eles não centralizavam na pessoa de Cristo. Nossa adoração será vazia se Cristo não for o seu centro. O culto não é para agradar a homens. Vamos mais um. Um outro entendimento que nós precisamos ter é que a música que nós tocamos na igreja, o momento de louvor, de adoração, em que nós expressamos a nossa gratidão, a nossa devoção, o nosso carinho, o nosso amor ao Senhor através das canções, não é um momento de entretenimento, não é para entreter a igreja, não tem essa finalidade. A verdadeira música vem do céu e é endereçada ao céu. É Deus mesmo quem nos ilumina a ponto de nós escrevermos as letras,
olharmos para a beleza dos evangelhos, a beleza dos salmos, a beleza da palavra do Senhor, as verdades contidas na palavra do Senhor e adorarmos a Deus através da própria palavra que vem do céu. A própria música, a letra dessa música, a fonte dessa música, a inspiração dessa música, ela vem do Senhor, ela vem do céu e ela volta para o céu. Nós adoramos ao Senhor, a nossa adoração não é horizontal, mas é vertical. Ela vem do céu e volta para o céu. Jesus diz também para a mulher samaritana que a adoração Aí agora Jesus falou aquilo que não é adoração, e agora Jesus então vai falar o que é adoração de verdade para aquela mulher. Em primeiro lugar, a adoração precisa ser bíblica. João 4:24. O nosso culto é bíblico, ou ele é anátema, ou ele é uma bênção bíblico, ou ele é uma maldição. Ele não serve para nada. Então nós temos que vigiar com tudo aquilo que nós fazemos, com tudo aquilo que nós falamos, com tudo aquilo que nós pensamos no momento de culto, porque nós não fazemos horizontalmente, mas fazemos verticalmente, prestamos culto a Deus. Deus não se impressiona com a pompa, Ele busca a verdade no íntimo. Deus não está preocupado com o cerimonial, com a beleza do lugar, com a decoração, com as vestimentas. Não é isso que impressiona, não é isso que move, que toca o coração de Deus. Mas o que Deus está buscando é a verdade no nosso interior, é a verdade no nosso coração. E só para lembrar que Deus enxerga, Deus sabe do nosso coração. Deus conhece a palavra antes que ela chegue à nossa boca. Então Deus sabe o que nós vamos fazer na igreja, quando nós estamos reunidos como povo de Deus. Deus conhece a motivação do nosso coração. Em segundo lugar, a adoração precisa ser sincera. Mais uma vez, João 4:24. Ela precisa ser em espírito, ou seja, de todo o nosso coração. Precisa ter fervor. Não é um culto frio, árido, seco, xoxo, sem vida. Nós precisamos demonstrar a nossa alegria, a nossa gratidão de estarmos ali e adorarmos a Deus. Ela precisa ser de todo o coração, não simplesmente da boca para fora. E o culto não pode ser desassociado das nossas emoções. Nós não estamos ali para cantar, para louvar, para orar de uma maneira politicamente correta, com palavras que toquem o coração das pessoas que estão no nosso lado, ou que elas deem uma ênfase à facilidade, à nossa eloquência, ou à riqueza do nosso vocabulário. Não, o culto não pode ser um culto mecânico, frio, árido, seco, sem vida, mas o nosso culto tem que ser vivo, agradável, um culto que honre, que glorifique o nome do nosso Deus. Precisa ter isso, precisa ser em espírito, precisa ser em verdade. Em face da exposição de Jesus sobre este magno assunto, podemos extrair alguns princípios bíblicos que devem nortear a vida do adorador. Então, amados, eu quero que você preste bastante atenção nos próximos tópicos. Eles são muito importantes e com certeza vão impactar a sua adoração, a sua vida de adorador, vão impactar os momentos de culto ao Senhor que você vai prestar. Preste bastante atenção nisso. Vamos lá. Primeiro princípio: o adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua adoração. Prestem atenção. Deus não está procurando adoração, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A prática da adoração jamais pode ser divorciada da pessoa do adorador. Deus rejeitou Caim antes de rejeitar a sua oferta. Prestem bastante atenção nisso. Não adianta nós irmos lá, temos uma voz bonita, sabermos orar de uma maneira eloquente,
postarmos de uma maneira reverente, nos vestirmos bem, estarmos ali com uma presença, com uma presença associada à santidade. Não adianta isso, porque Deus rejeitou a Caim antes de rejeitar a sua oferta, ou seja, a nossa prática de adoração não pode estar desvinculada, divorciada da nossa pessoa de adorador. Não adianta louvarmos e adorarmos a Deus da boca para fora, porque como eu já afirmei aqui, você sabe muito bem, Deus conhece o nosso coração. Então nós precisamos entender que Deus não está procurando simplesmente adoração, mas Deus afirma em sua palavra que Ele está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se a vida não estiver certa com Deus, o culto será uma ofensa a Deus. Provérbios 15, 8. Olhem só o que diz Provérbios 15, 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Olha como Deus conhece o nosso coração. Não adianta um coração perverso querer maquiar uma adoração a Deus. Não conseguimos enganar o Senhor. E.M. Bounds disse: nós estamos procurando melhores métodos. Deus, porém, está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, unge homens. Olha que importante esse primeiro tópico para a nossa vida. Nós precisamos entender que a nossa vida não pode ser, a nossa vida prática não pode ser desvencilhada, divorciada da nossa vida de adoração. O adorador e a adoração caminham juntos. Segundo princípio, o adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance diante dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. O profeta Isaías levantou a sua voz em nome de Deus e disse: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Davi compreendeu que Deus procura a verdade no íntimo. Ofni e Finéias trouxeram a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, para o acampamento. E o povo foi derrotado, porque estavam vivendo em pecado. A palavra de Deus diz: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, pois não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Amós 5, 21 a 24. Então, queridos, nós precisamos, como segundo princípio, entender que a nossa adoração não é uma questão de performance. Não adianta aquilo que nós fazemos diante dos homens, porque Deus, como é conhecedor do nosso coração, das nossas intenções, Ele está interessado na nossa sinceridade diante deles. Não adianta honrar a Deus com os nossos lábios, mas temos o nosso coração distante do nosso Deus. Terceiro princípio: o adorador precisa entender que um culto divorciado da vida cotidiana não agrada a Deus. Culto sem conexão com a vida diária é entretenimento espiritual. O apóstolo Paulo diz que o culto racional não é apenas um tempo de cântico que temos na igreja, mas a oferta do nosso corpo a Deus na dinâmica da vida. Romanos 12, 1. O profeta Jeremias anunciou o perigo de uma reforma externa sem uma transformação interna e a falsa confiança no templo, no culto e na liturgia. Jeremias 7, de 1 a 15. Então, queridos, nós precisamos entender, nós adoradores precisamos entender
que um culto divorciado da vida cotidiana não agrada a Deus. Não dá para separarmos os nossos atos do nosso dia a dia. Fazemos muitas vezes muitas coisas erradas, não honramos a Deus, não fazemos aquilo que agrada o Senhor, aquilo que Deus determina, pecamos, erramos e vamos para o culto e achamos que lá nós vamos adorar e está tudo bem. Não, nós não consertamos a nossa vida, nós não reformamos a nossa parte interna, as nossas motivações, e externamente parecemos belos e formosos. Não é isso que o Senhor espera de nós, não é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Deus quer de nós a sinceridade do nosso coração, quer de nós a veracidade da nossa adoração, não uma adoração simplesmente externa, mas de todo o nosso coração. Quarto princípio: o adorador precisa entender que se Deus não for honrado no culto, ele é tempo perdido. Se nós vamos à igreja, se nós vamos adorar ao Senhor e nós não honramos a Deus com a nossa vida, com os nossos atos, nós estamos perdendo tempo. O profeta Malaquias fala dos sacerdotes que não honravam a Deus. Eles desprezavam o culto. Eles não ofereciam o seu melhor. Eles faziam a obra do Senhor relaxadamente. Deus os aconselhou a apagarem o fogo do altar e a fecharem a porta da igreja. Estavam perdendo tempo. A quem estamos honrando quando cultuamos? A nós mesmos ou a Deus? Esse princípio também é muito importante. Nós temos que entender quais são as motivações do nosso coração quando nós vamos à igreja para o culto, quando nós vamos adorar o Senhor. Qual é a motivação? É gratidão, é devoção, é amor? Se são essas as nossas motivações, elas estão corretas. Se nós vamos lá porque as pessoas vão falar que eu não estou indo, ou depois vão ficar me enchendo a paciência, dizendo que, poxa, eu não estou indo em culto, o culto voltou e eu não estou aparecendo. Vão ficar, o que vão falar de mim? Não, eu vou lá, eu passo esse período lá, eu levanto minha mão, eu até canto as músicas, eu ouço a palavra, eu vou embora para casa. Você não foi cultuar. Na verdade, você foi ao culto presencialmente, você esteve lá e você foi um espectador. Você não entregou a sua adoração, a sua gratidão, você não demonstrou ao Senhor, não aos irmãos, você não demonstrou ao Senhor a motivação do seu coração por estar lá. E isso é muito sério, porque nós achamos que enganamos a Deus com isso. Você pode até enganar o pastor, os presbíteros, os seus irmãos, podem até achar que você é uma pessoa, olha, que pessoa que tem uma devoção, que faz presta um culto tão devocional a Deus, olha que coisa bacana, mas Deus conhece a motivação do seu coração. Então, não adianta absolutamente nada nós fugirmos desse princípio que norteia a nossa adoração. Quinto, o adorador precisa ter luz na mente e fogo no coração. Prestem bem atenção nesse último tópico. O adorador precisa ter luz na mente, ou seja, eu sei por que estou indo, eu sei a quem estou adorando, eu reconheço a motivação do meu coração, mas eu não posso ir lá simplesmente com isso na mente, eu preciso pôr isso para fora. Eu preciso ter fogo no meu coração e demonstrar o meu amor, a minha gratidão, a minha devoção ao Senhor. Eu preciso cantar, eu preciso adorar, eu preciso orar, eu preciso interceder pelos meus irmãos, porque isso traz prazer ao meu coração, porque Deus tem feito muito por mim, então eu vou adorá-lo, eu vou bendizê-lo, porque Deus é o Senhor, porque Ele está sobre tudo e sobre todos. Então esse fogo vai estar presente no nosso coração, querido. Nós não podemos ir lá
e só ter fogo no coração, mas não sabermos o que nós estamos fazendo, a quem nós estamos fazendo, por que nós estamos fazendo, qual é a motivação correta. Não dá para tirar também a luz da mente e só ir com o fogo no coração. Mas nós temos que associar as duas coisas. Sim, eu tenho esse fogo no coração, eu tenho esse ardor no coração, esse amor pelo Senhor, porque eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele faz, eu sei o poder que Ele tem, eu sei para onde eu estava indo a passos largos, e eu sei do que Ele me livrou, e eu sei o que Ele tem reservado para mim na glória. E isso nos impulsiona a adorar, isso nos impulsiona a cultuar o Senhor. O adorador é uma pessoa que arde no altar. Ele está iluminado pela verdade e inflamado de zelo pelo Senhor. Ele está face a face com Deus. Ele está diante da Shekinah de Deus, da glória do Senhor. É isso que o adorador vai buscar, é isso que o adorador vai fazer. Ele está presente diante do Deus Todo-Poderoso, adorando o Senhor. Ele lida com o sublime. A adoração sem paixão, sem calor, sem entusiasmo, não é adoração. Estar diante de Deus sem profundo senso de quebrantamento e admiração é uma impossibilidade. Quando nós estamos diante de Deus, sabemos quem é o Senhor e o que Ele faz por nós, o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se importa com cada um de nós. Isso tem que trazer quebrantamento ao nosso coração, porque eu sei quem Deus é, o poder que Ele tem, e sei quem eu sou. Então eu tenho que me quebrantar na presença dEle. E também tenho que me alegrar, porque eu sei que mesmo nós sendo pecadores e merecedores, Deus nos amou primeiro. Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para nos resgatar, para nos dar vida, mesmo quando nós estávamos ainda imersos no pecado, mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos amou e nos retirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aleluia, você está indo para o céu, Deus tem um lugar reservado na mansão celestial para nós, e isso traz fervor, adoração ao nosso coração, alegria em servir ao Senhor, júbilo na presença dEle. Então, quando você adorar o Senhor, louve de todo o teu coração, louve com ardor no teu coração, demonstre isso, porque é para Ele que você está fazendo, é para Ele que você está entregando a adoração, o louvor e a gratidão. O adorador vem do Santo dos Santos para a presença do povo. O seu rosto deve resplandecer, sua alma deve estar em chamas, seu louvor deve ser um aroma suave. Como é bom poder adorar o Senhor com alegria, com paixão, com devoção. E você, tem adorado em espírito e em verdade? Agora que você compreendeu um pouco mais sobre louvor, sobre adoração, sobre gratidão, sobre quem é o Senhor e o que Ele faz por cada um de nós, eu tenho certeza que o seu culto, querido, a sua adoração, o seu louvor, jamais será o mesmo. Se você se lembrar desta aula de hoje, se você se lembrar de tudo aquilo que nós tratamos, acaso você esqueça como está gravado, volta lá antes do culto, assiste um pouquinho, lê esse texto. Eu tenho certeza que o seu coração de adorador vai ser inflamado por um fogo, por uma ardência de adorar, de servir, de bendizer o nome do Senhor. E o nosso culto nunca mais será morno, nunca mais será árido, nunca mais será seco, mas o nosso culto será fervoroso. O nosso culto será um culto que agrada ao Senhor, e você será achado de Deus, não como simplesmente um reles adorador, mas um adorador que adora em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus? Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra fala profundamente ao nosso coração, ó Deus.
nos exorta, nos orienta, ó Deus, e faz com que nós possamos ser cada vez mais, ó Deus, atingidos por esse fervor, por esse louvor, ó Deus, que vem do céu e tem que ser devolvido ao céu, Pai, porque não há ninguém na terra digno, Pai, ninguém no céu digno de receber o louvor, a adoração e a gratidão que são somente do Senhor. Não há mais ninguém digno de receber. O Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração, todo o louvor, toda a gratidão do nosso coração, Pai. Ó Deus, recebe, Senhor, recebe a gratidão do nosso coração nessa hora e nos ajuda a lembrar, Pai, de tudo isso que nós estudamos, para que o nosso culto seja agradável ao Senhor e seja também uma bênção na vida da igreja. Faz isso, ó Deus, por nós e em nós. Nós te pedimos, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Deus abençoe a sua vida, o seu domingo e até logo mais à noite, quando nós juntos poderemos então exercitar aquilo que nós aprendemos nessa manhã e adorarmos a Deus com fervor no nosso coração, com alegria, com devoção. Deus te abençoe. Até logo mais à noite.